Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e hoje eu não estou com ele, Gabriel Divan, que foi dar uma passeada. Eu estou aqui com Caio Almendra. E aí, Caio? Tudo bem, Salbal? Tudo tranquilo, cara, né? Fui abandonado. Muito feliz aqui de poder garantir o direito trabalhista do senhor Divan, porque não pode ser jornada 6x1 nem no podcast. Tem que ter algum esquema de reserva, um funcionário aí só para essas situações, para garantir aquela pequena folga do senhor Divan, né? Que ele merece. Não, tem que ter também, né? Não estamos, né? Sentimos falta, mas não vamos reclamar, né? Também não queremos causar culpa em ninguém por não poder estar aqui. Mas, Caio, tá muito massa o nosso episódio da semana, cara. Tá muito legal, acho que o pessoal vai curtir. Eu gostei muito, cara, gostei muito. Eu acho que o pessoal vai curtir porque é um tema bacana e com um cara que sabe muito sobre o assunto, né? Então, mais informativo do que isso, impossível. É verdade. Muito bem, Caio. Então eu sei que tu não tá acostumado com esse momento dos salves aqui, mas a gente tem que mandar salve para os nossos ouvintes queridos que pedem assim, diz, tô aqui ouvindo Vira Casacas, manda um salve para mim. Então eu tenho uma lista aqui, me ajude, por favor, a passar o nosso amor, o nosso carinho para os nossos ouvintes. É difícil a situação porque eu sou carioca, né? E salve significa outra coisa no Rio de Janeiro. Salve aí, lembra um pouco mais aquele episódio ali do Arnaldo Branco, aquele personagem do Arnaldo Branco que sempre dava um salve, que é o Capitão Presença. Sim. Ele é que sempre dava um salve. Mas enfim, né? Não é por aí, não é por aí. A gente tá querendo, nós estamos espalhando amor. É outro tipo de salve. É isso aí. O nosso primeiro salve aqui, Caio, vai pro nosso amigo Everson, que disse assim, quase tão boa como essa pizza deve ser um salve do Vira Casacas, e ele tirou fotinhos com pizza do artesão. Pô, fiquei com inveja. Invejei. Que maravilha. Eu também morro de inveja dessas pessoas que podem comer pizza do artesão, porque não chega no Rio de Janeiro. Ainda. Tá subindo. Tá subindo. Opa. Se puder pular Santa Catarina e Paraná, assim, também ninguém implica. Assim. Vai de São Paulo direto. Pode ser. Mandar um salve aqui pro Leandro Caetano, que quando saiu nossa coluna da sexta-feira, disse, calma aí que ainda tô escutando a galera do Crise. Manda um salve pra minha consagrada Renata Mioco, que faz aniversário hoje, né? Então ela fez em 26 de novembro aniversário. Feliz aniversário, Renata. Abração aí pro Leandro, abração pra Renata, parabéns. Leandro é meu seguidor aí de Twitter, agora de Blue Sky, que saímos daquela rede maldita do sul-africano maldito. Muito gente boa, sempre com os bons papos. Salve pro Leandro. Mandar um salve aqui, Caio, olha só, para Ana Carolina e para Luíse, que foram as duas sorteadas entre os apoiadores do Vira Casacas. Cada uma delas pôde escolher uma eco bag para ganhar de presente ali, escolheram a do Malcolm X. Massa. Boa. E a Ana Carolina pediu um salve para os dogs Nina e Luke. Então aqui, salve Ana Carolina, Nina, Luke e Luíse, né? Parabéns, tomara que gostem, aproveitem, vão dar aquele rolezinho de eco bag, né? Que não é da MUBI, para não ser aquele negócio de cinéfilo, né? Fica mais legal. Não deixe o cachorro botar a cara dentro da eco bag, porque coitado da Nina. Ele vai ter uma séria dificuldade de tirar a cara de dentro. E agora a nossa amiga Jusceline Durigan, que está sempre ouvindo Vira Casacas. Ela diz o seguinte, Caio. No próximo dia 30 é aniversário de meu cunhado João Paulo. É o salve de aniversário hoje. Além de ser uma das pessoas mais inteligentes que conheço, é um cara incrível que não solta a nossa mão na hora da dificuldade, com quem é um prazer comentar os episódios do Vira. É claro que ele é uma pessoa incrível. Se ele ouve o Vira Casacas, ele é uma pessoa incrível. Vocês podem mandar um salve pro João? Claro que a gente pode mandar um salve pro João, que ele é um sobrevivente do campo progressista e tutor de 3 gatos. O cara ouve Vira Casacas, o cara tem gato, é cunhado dela. Então, grande salve. Mais que isso. Feliz aniversário. A Cristina Graciele aqui, ela disse, na terça, dia 3, quando sai o próximo episódio, é meu aniversário. Eu iria amar receber um salve nesse dia, né? De um dos meus podcasts preferidos. Poxa, então feliz aniversário, Cristina, que no dia a gente mandou
Feliz aniversário atrasado para um monte de gente, agora para ti vai ser no dia. Parabéns, parabéns, parabéns. E um alô pros teus gatinhos também, que eu fiz questão de pedir foto, né? Eu gosto muito quando vem foto. Mas eu quero saber se esse salve vai ser tocado na festa. Assim. Vamos cantar um parabéns para você, para ela aqui, e ela vai tocar na festa com todo mundo. O Vira Casaca estará presente no bolo. O parabéns Gaudério, né? Sabe que tem um parabéns gaúcho que aqui é meio... Não é que role muito, assim, mas às vezes rola. Eu não sabia disso, não. Tem um parabéns típico da região caiçara do Rio lá, que daqui a minha família é caiçara de lá, a gente sempre canta. É meio católico, eu não entendo direito o que é, mas enfim... E tem mais um salve de aniversário para Carla Renata, que pediu, então ela disse, tá chegando o dia 28, mas já tinha, né, já tava tudo certinho, não pôde mandar no episódio anterior, então dia 28 ela fez 5.1. Feliz aniversário, Carla, né? Muitas felicidades. Feliz aniversário, Carla. Que maravilha, cara. Olha, muitos aniversariantes. Se por acaso você pediu o salve e não levou, por favor, peça novamente. Às vezes a gente se atrapalha. Por que será que tem muitos aniversariantes em novembro, seu Abal? Né? 9 meses antes? O que acontece 9 meses antes de novembro? Eu não sei, cara. Isso é um caso a ser estudado. E, Caio, por fim, antes da gente entrar nesse nosso episódio que tá muito massa, fazer aquela passadinha de chapéu, né? Se você gosta do Vira Casaca, se você curte o nosso trampo, você tem formas de contribuir sem grana. Sem grana. Primeiro eu vou falar assim, não tenho dinheiro, não quero dar dinheiro pro Vira Casacas. Curte o conteúdo, compartilha, mostra para as pessoas, segue em todas as redes, vai lá no Instagram, no YouTube, no Blue Sky, né? Lá no YouTube deixa um comentáriozinho, lá no Spotify, faça, né, sua avaliação, dá 5 estrelinhas, tudo isso já ajuda a gente. Agora, o Caio hoje saiu da praia e ele disse, vou comer uma esfirra. E daí ele parou e disse, não vou comer essa esfirra. Esses R$5 que eu gastaria na esfirra, eu vou dar pro Vira Casacas. Olha que bacana. É verdade ou não é, Caio? Você tá subestimando o preço das esfirras cariocas. É ainda menos que uma esfirra. Olha só, cara. É menos que uma esfirra, né? É menos que uma esfirra. Então pague uma esfirra pro Vira Casacas. Né? Com R$5 aqui você já ajuda a gente bastante. Vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc, 5 pilinhas, R$5, você já ajuda a gente mais. Se quiser, puder, 10, 15, 20, 12,50, você é que manda, né? Mas R$5 ali, todo mês certinho, pra gente já ajuda pra caramba. Lembrando, né? A gente já deu salve aqui pra Ana Carolina e pra Luísa. A gente sempre faz um agradinho, né? Pelo menos assim, de sortear uma coisinha pros nossos apoiadores. Rolou cupomzinho de desconto pra loja do Vira. E você também pode ir lá no umapenca.com/viracasacas e comprar a sua camiseta do Vira Casacas. Quem sabe, em breve, uma camiseta Caio Almendra. O que pode vir do Caio ali de camiseta? Pois é, o que será que o Caio colocaria numa camiseta? É uma boa pergunta. Comente aí. Como é que vai ser a camiseta do Caio Almendra? Eu acho que deveria ser um emu com um fuzil numa mão, uma foice na outra e lutando pela revolução. Eu acho que um desenho desse, cara, ia vender demais. Forte, hein? Forte, hein? Essa camiseta é forte. Caio, vamos lá pro episódio? Vamos, muito animado aqui, muito animado com esse episódio. Vamos lá? Vamos, bora. Caio Almendra, meu amigo, está aqui, né, substituindo o Gabriel Divan, que foi viajar, né, cara? Tem gente que consegue viajar durante o semestre, durante época de gravação, tudo é uma maravilha, Caio. Só eu que não consigo essas coisas. Eu ouvi dizer que ele foi aí curtir a paz no Líbano. Não? Pode ser, né? Foi aí investigar se ia ter tarifa no México. Ele foi fazer trabalho de campo pra gente gravar depois, né? Vamos ver o que ele traz de volta aí pra gente. Mas é claro, né, cara, eu peço socorro pro time estendido do Vira Casacas aqui. Eu tava fazendo as contas que eu sou o quinto Beatle, né, porque tem você, Carapanã de Ivan, o Pontinho tá bem antes de mim, claro. Uhum. Então eu tô aí no quinto Beatle, como o quinto Viro. O quinto Viro. Tá ótimo, né, cara? Tá ótimo. Vamos assinar carteira daqui a pouco. Não se preocupa, não, que aqui é assim. A escala vai ser 6x1 ou vai ser 5x2? Vai ser espanhola, né, cara? Porque uma espanhola não se nega pra ninguém, né? É isso que se não é greve.
Caio, eu te pedi ajuda, daí tu foi ali nos teus contatinhos, o Caio é muito cheio de contatinhos, o Caio é muito cheio de coisa assim, eu fiquei muito feliz, né, quando veio, então, esse nome com essa proposta. Eu vou te deixar apresentar o nosso convidado de hoje. Não, eu sou cheio de contatinho mesmo, e até por isso sou editor de opinião do Intercept, né, tipo, é alguém que precisa pedir texto pros outros, mas hoje eu resolvi fazer a brincadeira em casa, porque o senhor Paulo Motorim, nosso grande jornalista investigativo do Intercept, ele estava com uma série, cara, sobre as bets. E aí a gente fez o Fábrica de Marçal, né, a última vez que eu vim aqui. A gente tem falado bastante desse tema, esse tema está bastante em voga. E eu achei que essa série, cara, ela merecia uma conversada com o pessoal, com o nosso público do Vira Casaca, porque ela descobriu bastante coisa bastante interessante para a gente entender como está funcionando. E aí, seu Paulo Motorim, tudo bem? Salve, gente. Tudo bem? Prazerzão estar aqui. Eu que sou ouvinte, tá agora aqui nos microfones com vocês. É uma honra. O tema é bom, estou mergulhado nisso. Aqui em Brasília, CPIs rolando desde o ano passado e a gente agora com esse trabalho no Intercept, a série Barões das Bets, que a gente vai trocar ideia um pouco hoje. Muito massa estar aqui com vocês. Vamos para cima. Maravilha, Paulo. Obrigado mesmo por ter topado. Já falei em off, né, que vocês perderam a oportunidade de botar a série Barões da Betezinha, né, mas eu acho que vamos consertar isso aqui no título do episódio. E, cara, antes da gente começar, né, faz aquele assim, ó, né, pro pessoal que não te conhece, de onde é que vem, o que faz, do que se alimenta, não precisa ser currículo Lattes, mas aquela apresentada bacana aí pro pessoal que tá ouvindo. Cara, eu sou jornalista e palmeirense, não necessariamente nessa ordem, para usar o clichê clássico das bios. Muito palmeirense, muito jornalista formado na PUC de São Paulo em 2014. Tive passagem por redações, jornais e revistas mais tradicionais durante a graduação, início de carreira, trabalhando com futebol também, palmeirense não à toa, muito fanático e jornalista não à toa. Também escolhi, sou um daqueles meninos que escolheu a profissão de jornalista não para mudar o mundo, mas para lidar com a frustração de não ter sido jogador de futebol. Então começo ali no jornalismo esportivo, na indústria mais clássica, no Lance, que é um jornal clássico lá de São Paulo, de esportes. Mas lá por 2012, 2013, o contexto político do país, a vida universitária, acabam me jogando mais para a militância, para um trabalho mais independente, para debater política pública de comunicação nos debates que se faziam na universidade naquela época. E aí, nesse contexto, eu acho que uma das grandes histórias que eu tenho é ter participado de um coletivo que foi criado em 2012, chamado Vai da Pé, que é um coletivo de jornalistas independentes, designers, ilustradores, que a gente juntou e que acabou fazendo a cobertura das jornadas de junho, da Copa do Mundo de 2014, e que acabou se relacionando com todo um ecossistema brasileiro aí de jornalistas independentes, de jovens, que a gente se organizava e se relacionava ali naquela época. E isso me leva a primeira vez aqui para Brasília, né? Saio de São Paulo para trabalhar no governo federal em 2015, fazendo política pública de comunicação, para pensar justamente esse movimento de jovens que faziam jornalismo, enfim, mais um projeto muito incipiente, já naquele final de governo Dilma, que foi encerrado abruptamente. E isso me coloca fora do jornalismo tradicional, das redações, passo a trabalhar no terceiro setor, em projetos de ativismo, até 2020, que eu volto aqui para Brasília e volto para o jornalismo tradicional. Trabalhei no Poder 360 por um ano, no Brasil de Fato por 2 anos, e já estou há mais de um ano e meio como repórter do Intercept. E essa experiência de governo, essa experiência de militância, movimento social, me levaram para cobrir temas de direitos humanos, mas também me levaram para usar as ferramentas de transparência, o uso do portal da transparência, do Diário Oficial, tudo isso que eu não tive na universidade, mas aprendi no governo, aprendi no movimento social, me fizeram fazer esse trabalho aí que eu tenho tocado no Intercept, no último ano e meio como repórter, agora também como editor. E é isso, tem algumas boas histórias que me orgulho de ter publicado nesses últimos anos, mas orgulho mesmo de
trabalhar hoje no Intercept, numa equipe que conta, por exemplo, com Caio Almendra como editor de opinião, e um time que tem na história a Vaza Jato, tem na história tantas entregas, e estar trabalhando com eles e poder, por exemplo, falar de bets, que é um tema quase proibido em grandes redações e grandes veículos que também absorvem muito da verba monstruosa de publicidade desse setor, é um prazer. Então, chego aqui com essa história para falar de bets e para trocar ideia com vocês. É doido isso, né? O quanto a publicidade, a gente não vai notando, mas o quanto a publicidade molda o jornalismo, né? A gente tem um caso, agora lançou um podcast, está bastante interessante, sobre o caso Klein, né? Das Casas Bahia, e era simplesmente um cara que conseguia esconder um crime barbárico, totalmente insano, que todo mundo é contra, que é um grande tabu na nossa sociedade, simplesmente por ter muita verba de publicidade, né? Tipo, a Casa Bahia era muito grande, então o cara conseguia esconder os crimes dele por conta disso. Mas como a gente não tá aí no episódio Som da Papagaiada e não vamos falar de pedofilia, a gente podia falar um pouquinho do histórico das bets, Paulo. Você me contou bastante uma explicação bastante interessante. Eu sempre lembro dessa história das bets no Brasil de um gráfico que era uma corridinha de cavalo, enquanto cada país gastava em bet por ano. E, historicamente, Inglaterra e Estados Unidos tinham um gasto muito grande nisso, é de onde vem essa cultura. Mas aí, de repente, todos vão correndo, vai correndo um, cresce outro. Tem uma certa relação com regimes autoritários, então a Turquia cresce quando vem o Erdogan, algumas coisinhas assim. Mas chega 2016, o Brasil não é como se ele ultrapassasse todos. O Brasil atropela todos os demais e hoje é o país que mais gasta com bets no mundo, né? Como é que isso chegou no Brasil? É uma boa história, Caio. É uma boa história porque acho que tem a história de como as bets, as casas de apostas esportivas, essas online, chegaram no Brasil mais recentemente, mas a gente não pode descolar essa cultura de apostas brasileiras dos fenômenos históricos da relação da população com apostas, né? Como, por exemplo, o fenômeno do jogo do bicho, que vai do Nordeste ao Norte, do Sul, ao Centro-Oeste, ao Sudeste, tomando o país há décadas e décadas, e também tem essa questão da aposta, né? Então é um país com essa história que chega mais ou menos ali por 2018 no governo Temer, diante do seguinte cenário, né? Aproximadamente ali em março de 2018, início de 2018, o governo Temer, como uma última cartada eleitoral para tentar garantir alguma chance de sucesso na eleição de 2018, tem a ideia de criar o Ministério da Segurança Pública, para o qual foi escalado o ministro Raul Jungmann. Para financiar a criação desse ministério, o governo Temer emite uma medida provisória muito pouco debatida internamente, foi uma medida provisória que pegou muita gente de surpresa ali naquele período, que basicamente pegava dinheiro que era destinado ao Ministério do Esporte e da Cultura por meio das lotéricas. Então, uma parte do valor arrecadado com as lotéricas era enviado a esses dois ministérios. O Temer decide passar isso para o Ministério da Segurança Pública. Os ministros do esporte e da cultura daquele governo capenga foram à imprensa e reclamaram. Isso, diante daquela mobilização nacional de todos os setores contra o Temer, virou um escândalo ali durante algumas semanas, tanto que o governo Temer retira essa MP e passa a ter um impasse. Diante de um Ministério da Segurança Pública já arquitetado para existir, ele não tinha o dinheiro. Ele, então, edita uma nova medida provisória, sobre a qual, pelo que eu resgatei, um dos ministros que teve mais importância na elaboração foi o Carlos Marum, né, da clássico MDB, que tocou aquele governo junto com o Temer. E essa nova medida provisória, ela passa a legalizar as apostas de cota fixa, que é aquele tipo de jogo que você sabe quanto você vai ganhar, no qual se enquadram as bets online de apostas esportivas que a gente conhece. Esse texto, ele, como medida provisória, ele já entra em vigência de forma automática, mas o Congresso tem um período ali para analisar e tornar lei. E nesse debate, dentro do Congresso Nacional, abre-se um precedente ainda maior no texto para a operação dessas casas esportivas,
e se coloca uma cláusula ali que é bastante questionável, hoje vendo em perspectiva, diria que é uma aberração, que a regulamentação daquele mercado poderia ser feita em até 2 anos, com a renovação de mais 2 anos. Aquilo permitiu que essas empresas que ainda não existiam massivamente no Brasil, né, a gente estava acostumado a ver Champions League lá atrás, com o Milan campeão naquele time do Kaká e Shevchenko, com a Sporting Bet estampada aqui, mas não era algo que estava aqui no Brasil, né? Esse fenômeno é mais recente por aqui. Então é a Sporting Bet, a Betson, as grandes corporações das bets globais, que em sua maioria são sediadas em Malta, em Curaçao, no Chipre, e em países absolutamente questionáveis do ponto de vista do regramento, das leis, dos tributos, os famosos paraísos fiscais, chegam no Brasil, ganham muito dinheiro, porque como essa regulamentação não cobra taxa para você operar, não cobra percentuais para ministérios, é uma regulamentação muito rasteira, ganham muito dinheiro e acumulam muito dinheiro para gastar em publicidade. Não à toa é Vinícius Júnior, é Galvão Bueno, é Anitta, é Felipe Neto, foi Felipe Neto, né? Que depois, muito honestamente, se arrependeu. Mas essa verba monstruosa é porque são empresas com custo de operação muito baixo, poucos funcionários, quase nenhum no Brasil. A maior parte delas não tem funcionário registrado no Brasil. Então, margens de lucro altas dominaram. Brasileirão Betano, Copa do Brasil, não sei o quê. É insuportável, né? O que está acontecendo. Basicamente, é nesse ponto que a gente chega até a regulamentação que foi feita em 2023 no Congresso Nacional e que vai passar a funcionar a partir de fevereiro do ano que vem. Foi uma regulamentação permeada por um lobby agressivo dessas empresas, as bets, tanto as estrangeiras quanto as nacionais, se organizaram em entidades, as estrangeiras no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que é basicamente uma grande piada. Adoro. Toda AstroTurf, toda lobby, é sempre uma coisa do tipo Instituto de Pesquisa do Câncer, aí é tabagista. Instituto de Pesquisa Ambientais, aí é petroleira. Jogo Responsável, aí é a própria Bet. Adoro. Exatamente. O Pensar Agro, que é do agro, a Frente Digital, que é a frente das Big Techs, os nomes eles sempre cheiram muito melhor do que realmente são. O IBJR, que é esse instituto, reúne a Sporting Bet, a Betson, todas essas gigantescas, e tem o lobby das bets nacionais, que, como ficou claro na Operação Integration, que é aquela que levou a mandados de prisão, como os que foram contra o Gustavo Lima e a Deolane, ex-esposa do falecido MC Kevin, aquele caso demonstrou que a Esportes da Sorte, que é um dos principais players do mercado brasileiro, infelizmente patrocinadora do Palmeiras feminino, que recentemente foi campeão paulista, ela é basicamente um desdobramento da confiança, da aposta da sorte, que é um nome quase igual da empresa do pai, que é um bicheiro lá de Recife, essa empresa sediada em Recife, basicamente é a continuação da empresa de jogo do bicho do pai, que virou a Esportes da Sorte, que hoje é uma bet moderna e tal. Então não podemos esquecer que somos do jogo do bicho, porque as nossas bets brasileiras também têm essa relação carnal, ainda que as estrangeiras sejam questionáveis. E dentre essas entidades brasileiras também tem as associações que estão defendendo agora os famosos jogos de chão, que são os caça-níqueis, o bicho, e também os jogos presenciais, que tem um outro PL em debate, que é o PL dos cassinos, que está aí. Então esse lobby está organizado, conseguiu passar uma regulamentação que é permissiva, eu diria, porque distribui muito mais dinheiro para o Ministério do Turismo e do Esporte do que, por exemplo, para o Ministério da Saúde, que leva 1%, enquanto a Embratur e o Turismo levam 28%. Permissiva nesse sentido de deixar o vício se alastrar sem construir a estrutura para lidar com isso. A gente vê o Ministério da Saúde já se posicionando que virou um baita problema pelo Brasil inteiro. A ludopatia sempre foi, mas essas bets, ainda com todo o estímulo digital, são um novo fenômeno que a gente não está preparado para enfrentar com uma regulamentação da forma que foi feita. Não à toa tem 2 ações no STF, uma da PGR e uma da Confederação Nacional do Comércio, para tentar sustar a constitucionalidade e, quem sabe, revogar essa lei. Doideira isso, né? Porque a ideia era você recuperar o impacto, né? A ideia de você cobrar um tributo desse é você tentar desfazer o impacto.
Ao invés de ser saúde, assistência social, tipo, as pessoas perdem casa, as pessoas perdem dinheiro, as pessoas perdem emprego, tipo, gente que é viciada, precisa de ajuda do ponto de vista de seguridade social e por aí vai para turismo, que é a ideia de vou atrair gente para apostar aqui, né? Ligação entre turismo e cassino é clássica, é histórica, e esporte, que é justamente no que se está apostando nessas bets, né? Ou seja, para fortalecer ainda mais o ciclo de crescimento dessas bets. Outro comentário que eu queria fazer, assim, esse dinheiro gerou muito soft power, né? Gerou muito poder político para as bets. Esse caso das Casas Bahia é sintomático, e comecei por isso, mas hoje em dia é difícil reclamar em qualquer canto, não é só na publicidade, não é só no jornalismo, né? Tem muito político na mão das bets, por exemplo. Né? Tem. A gente fez um levantamento no Intercept com dados do Marcelo Soares. A gente pegou vários donos de bets já autorizadas aí pelo Ministério da Fazenda que fizeram doações eleitorais. E o fun fact aqui é que um dos apelidos, você falou do Ministério do Turismo e do Esporte, Caio, o ministro do Turismo é o Celso Sabino e o do Esporte é o Fufuca, né? 2 ministros do Centrão. E eles estão defendendo aí, estão sempre dando entrevista a favor das bets, que vai gerar um dinheiro, não sei o quê. E em função desse trabalho pró-bet, o apelido que está pegando aqui em Brasília para o ministro Celso Sabino, eu achei muito curioso, que é o ministro Celso Sabete. Nos trocadilhos infames de bets aí que a gente vê a rodo, esse eu gostei, que mostra aí o lobby dentro da esplanada. É engraçado essa lógica de faz muito dinheiro, né? Porque não tá fazendo dinheiro nenhum, né? Tá mexendo dinheiro de um lugar para outro, tipo, e boa parte desse dinheiro vai embora do Brasil, mas o tipo, não tá fazendo dinheiro, tá tirando dinheiro de alguém, que é o apostador que perde, que é todo mundo, porque a banca sempre ganha, né? O percentual de pessoas que sabem lidar com o microscópio. E, não, agora já que esse dinheiro juntou nas bets, a gente pode usar. A gente pode cobrar de alguma forma e usar. Mas esse dinheiro está saindo da cidade brasileira, não está indo para lugar nenhum, não tá sendo construído, não está crescendo. Mas, seu Paulo, eu queria ver se a gente começava a entrar em si nas reportagens que o Intercept fez. Claro. Eu acho legal, só, Paulo, antes de tu partir para isso aí, né? Que assim, eu vou confessar para vocês, eu fui muito mirim, eu fui muito otimista nesse negócio das bets. Porque sempre me pareceu aquele esquema, todo mundo faz. Sabe, jogo do bicho, como tu falou, um negócio que já existia, esse negócio de fazer uma apostazinha esportiva, mesmo que na amizade já existia e tal. Então eu digo, cara, vamos liberar e pelo menos ganhar algum imposto em cima, alguma coisa em cima, né? Mas eu digo que eu fui muito inocente, galera, por causa do seguinte, ó. Na minha cabeça, a aposta esportiva, por exemplo, né, sempre foi um negócio de, como o Paulo falou, né, tu vai ver uma Champions e tu diz assim, o Real Madrid tá bom demais e o outro time não tá bem, e daí tu aposta ali, vamos ver o que vai ganhar. Cara, quando eu vi a galera começando a jogar, era um negócio assim, ó, eu acho que vai dar 6 escanteios no campeonato búlgaro. Sabe, tipo, que merda é essa aí, cara? Sabe, tu saca muito de campeonato búlgaro. Eu acho que Ituano e Praça 15 vai ter 6 amarelos. Sabe, um negócio tipo, cara, como assim, velho? Isso aí não é um troço que tu vê, não exige, né, assim, conhecimento. Eu sempre fui taradinho de futebol, muito mais numa época do que eu sou agora, mas eu já assisti muito jogo, muita coisa, digo assim, eu poderia pegar e botar ali um dinheirinho pra se divertir, ganha um pouco e tal, perde, porque é claro que tu vai perder, né? É que nem videogame, cara. Se tu não joga só pra ganhar, tu joga pra perder, né? Mas não, a galera acha mesmo, assim, ó, profundamente no negócio de fazer dinheiro em cima disso aí, né? E fazer dinheiro da forma mais esdrúxula, porque se tu já entrou num aplicativo de bet, é aquele negócio assim, ó, odão não sei o quê. Né? Então vamos combinar fatores. Fulano vai fazer o gol, o outro vai cruzar e o terceiro vai ganhar um cartão amarelo. Né? Então é um negócio muito absurdo, assim, o que é, de novo, fui extremamente inocente no que parecia ser o troço, né? Agora, isso que o Caio puxa, principalmente assim, ó,
de uma parte importante das reportagens de vocês, né? Cara, gira em torno de muita coisa, gira em torno de político, gira em torno de influenciador, como tu já falou ali, Paulo, e só complementando isso que o Caio falou de soft power, né? É um negócio que tu vê que hoje, daí quando tu fala assim, poxa gente, vamos dar um passo atrás, ou proibir, ou regulamentar mais, vamos apertar o negócio, pula time de futebol, pula influenciador, pula todo mundo dizendo, então vai acabar, não, os times de futebol vão acabar, e porra assim, ó, um problema de tu ser velho é que tu diz assim, cara, eu já vi esse filme antes, eu já vi esse filme lá na Lei Pelé, quando assim, acabou o passe, os times iam acabar, quando teve mudança na questão de transferência, de possibilidade de investidor em jogador, ia acabar, o futebol sempre vai acabar, tá tudo pra acabar, né? E tipo, não acaba, galera, sabe? Não precisou até agora vai precisar. E mesma coisa assim, ó, uma vez eu falei isso aí, agora não me lembro se era na época do Twitter ainda ou agora no Blue Sky, dizendo, pessoal, hoje, a gente sabendo de impacto que tem as bets, influenciador que continua fazendo propaganda, ele tem que bater no peito e saber da responsabilidade que ele tem em quantas vidas que ele está destruindo por aí. Sim. É uma questão ética já, assim, ó. Eu acho assim, ó, autorizou o funcionamento, veio pro Brasil, aceitei fazer um troço. Talvez tu tenha sido o Filipinho das ideias. Talvez tenha sido isso aí, né? Agora, hoje já não é mais. Só que daí veio um monte de gente dizendo, bom, então todos os canais de YouTube que eu assisto de futebol, todos os podcasts que eu ouço de futebol, eu não vou mais poder ouvir. Porque todos têm propaganda e é um negócio insuportável. Então tu vê, né, fica um trabalho de injusto, inglório, tu pegar e ir contra um troço desse quando já está disseminado nesse ponto. E fica também muito ruim, né, a gente pegar até dizer do podcast pequeno, do canal de YouTube que é menor, que tá recebendo uma graninha para funcionar disso aí. Como tu vê, né, o Paulo falou, pô, tu vê assim, ó, Galvão Bueno, eu digo assim, ó, cara, Galvão Bueno tá precisando de grana. Vinícius Júnior tá precisando de grana. Esses caras não têm um mínimo de consciência, assim, né, cara? O cara ganha 1 milhão por mês e diz assim, não, mas é uma oportunidade para eu ganhar mais dinheiro. Mas não é investimento, jogue com responsabilidade, pipipi, popopó. Ah, vá merda, né, meu cara? Total. Nesse julgamento aí que vai acontecer no STF, o Fux promoveu audiências públicas, né, com todos os setores. E os clubes foram representados pelo CACAI, Antônio Carlos de Almeida Castro, um as da advocacia brasiliense de casos milionários no STF, membro do grupo Prerrogativas, enfim. E o discurso do CACAI era exatamente esse que você colocou, Abal, de que os clubes iam acabar. Mas não só, o representante da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a entidade de lobby que reúne os canais, como, por exemplo, a dona Rede Globo, também fez um discurso muito similar, de que a regulamentação como tá tudo bem, de que a grana de publicidade não tem que ser revista, de que os canais também dependem disso, então esse soft power funcionou à vera, sim. E outro ponto interessante é que esse caso das bets, tanto no julgamento do STF, quanto que eu estou vendo agora na CPI, é aquele momento em que a bancada evangélica racha com o ultraliberalismo de setores da extrema-direita, né? Inclusive, eu bati um papinho com a senadora Damares Alves na CPI. Ela tem uma visão absolutamente restritiva, né? Que, pessoalmente, tendo acompanhado o tema nesses últimos meses, não é a minha. Eu acho que tem que ser uma regulamentação pesada, né? Acho que o proibicionismo, né? Como você estava falando, Abal, não é o caminho, mas diante de um mercado que não só tem o lance do vício, mas também toda uma relação com essa rede criminosa de jogo do bicho, como também com essas plataformas financeiras, intermediadoras de pagamento, né? Porque o caso lá da Integration, que eu mencionei, do Recife, Gustavo Lima, Deolane, basicamente eles fazem uma apreensão numa banquinha de jogo do bicho lá no Recife, veem que tem coisas da Esportes da Sorte, pedem a quebra de sigilo da Esportes da Sorte e do banco da banquinha de jogo do bicho, veem que quase todas as transações dessa turma é feita por uma intermediadora de pagamento chamada Pay Brokers.
E aí, no planilhão que eles pegam da Pay Brokers, eles veem outras bets e outros influenciadores e figuras movimentando dinheiro por essa intermediadora, que é também fruto do trabalho dos ultraliberais no governo federal, né? Porque foi o Paulo Guedes que tocou a desregulamentação bancária, que permitiu a existência e a proliferação massiva dessas fintechs, como aquelas que estavam lavando dinheiro para o PCC na eleição e todo mundo ficou sabendo. Tem o vício, mas tem todas essas relações que, sem uma regulamentação pesada, é dinheiro na mão do crime organizado, diretamente. E pode ir muito, talvez 70%, 80% indo para paraíso fiscal direto. A própria Esportes da Sorte se dizia de alguma ilha remota aí no Pacífico, mas a Polícia Civil de Pernambuco descobriu que eles não tinham nada de estrangeiros, eles só estavam tirando dinheiro do Brasil diretamente sem pagar um centavo de imposto. Mas é isso, aí temos as reportagens. Dizer que toda essa discussão que a gente está fazendo aqui é um trabalho em equipe, né? O Intercept tem outras bravas jornalistas aí no nosso time editorial, como, por exemplo, a brilhante repórter Laís Martins, que publicou a nossa primeira reportagem sobre o tema, sobre os influenciadores. Basicamente, ela teve acesso a um contrato firmado entre o Prior, Felipe Prior, ex-BBB, alvo de um processo, inclusive de uma condenação, num caso que envolve violência sexual. O contrato dele com essa bet previa o que acaba sendo um padrão em contratos de publicidade, que é o tal revenue share, que é um pedaço do quanto o anunciante ganha, do quanto os produtos de fato forem vendidos, né? Mas que tem um elemento muito promíscuo nesse caso das bets, que é o revenue share, o quanto ele ganha, é baseado não no quanto o cara põe na bet, mas no quanto o cara perde. Então, para esse influenciador, e segundo a apuração da Laís, para vários outros influenciadores, a derrota é lucro, né? Então, foi a nossa primeira do tema e essa. Vale a leitura. Cara, que doideira, né? Bom, voltando um pouco antes dessa apuração, você falou da Damares, é curioso lembrar que o conservadorismo brasileiro durante a experiência democrática tinha como uma das grandes metas o fechamento dos cassinos, né? A campanha do Jânio Quadros e fazia justamente essa ligação. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra os cassinos e eu sou contra a bandidagem. Varre Vassourinha. A história dele era justamente ligar a ideia de jogo com ilegalidade como um todo. Misturava também rinha de galo, não era nenhuma discussão de maus tratos animais, porque na década de 50, 60 ninguém estava nem aí, talvez. Mas é curioso como realmente tem uma parte, né? Tem uma transformação, né? Total. É isso. E eles estão. O Girão foi um dos senadores que mais fez reuniões na Secretaria de Prêmios e Apostas durante o processo que eles estavam publicando as portarias lá para regulamentar a lei. Então, eles estão incansáveis ali. A Damares nem é membro da CPI, nem era membro ainda na sessão que eu fui, estava lá, contribuiu, falou, relatou uma experiência pessoal ali de que comprou um ingresso para o jogo de vôlei, teve que baixar o aplicativo da Bet e ainda ganhou R$20 de bônus. Então, talvez a senadora tenha usado esse valor. Eu não fiz essa pergunta. A questão é para no que ela apostou. Mas é isso. Aí seguimos, né, nessa cobertura e a segunda matéria foi eu que publiquei, uma descoberta inóspita aí, e para não dizer decepcionante, talvez previsível, não sei como qualificar isso. Mas há alguns meses o ministro André Fufuca, dos esportes, que vai receber boa parte desse dinheiro da arrecadação, que está se preparando para se tornar um super ministério diante dessa arrecadação bilionária que tem no radar, criou uma estrutura formal dentro do ministério, a Secretaria de Apostas Esportivas, para basicamente fiscalizar escândalos de manipulação e acompanhar o funcionamento das bets no Brasil. E simplesmente ali dando uma olhada no organograma, fui vendo quem que estava nessa equipe, e o secretário, num Google rápido aí, não foi nenhuma grande investigação complexa,
descobri que o secretário, durante todo o processo de regulamentação, em que a lei tramitou, em que o governo estava publicando as portarias, ele era diretor-presidente da Associação em Defesa dos Jogos e Apostas. Em Defesa dos Jogos e Apostas, a ADEJA, enfim. Basicamente, a tarefa, a atribuição dele no posto é fiscalizar as bets, e nos últimos 2 anos ele foi um lobista das bets. Eu recuperei as participações dele nas audiências, é o cara falando, apontando o dedo para o então assessor do governo federal, falando, o Mansur, que era o assessor, se a gente regulamentar demais, não vai ter o dinheiro que você está esperando, hein? A gente vai sufocar os pequenos. Eu estou falando aqui em nome dos brasileiros e dos pequenos. E basicamente a ADEJA representa esses interesses dessas bets que estavam lutando por uma regulamentação menos pesada. Elas estavam lutando pelo interesse delas. E a reportagem basicamente mostra que esse é o secretário. Não dá para a gente cravar que no cargo ele já está atuando em prol das bets, mas diante da possibilidade de conflito de interesse, o ministério do querido ministro Fufuca disse apenas que não é ilegal e que segue o jogo. Paulo, eu queria te perguntar um negócio dessa reportagem mesmo, assim, ó. Qual é que é essa treta que tem? Porque ele é representante de uma das associações, né? Que ele diz dos menores e dos médios que vão ser sufocados por muita regulamentação, etc e tal. Então tem uma treta ainda entre... Na verdade, me pareceu, e daí tu me corrige aqui, né? Pareceu que a gente tem 3 tipos de bets aqui. A gente tem as bets gigantes, que vêm de fora, que já estão constituídas, que já estavam com tudo prontinho, pronto para lançar aqui no Brasil quando saísse, né, a possibilidade. Segundo, a gente tem essas menores, então médias e pequenas, que são coisas dos empreendedores brasileiros aqui, né? Então pode ser gente do Jogo do Bicho, que também já estava pronto para fazer, né? Esse tipo de coisa assim. Pode ser que não estou, né, acusando ninguém de nada, por favor, não venha. Supostamente. Mas poderia ser, né? Poderia ser, assim, estou confabulando aqui, né? E terceiro, a gente tem as bets ilegais, né, que isso aí estão cagando e andando, se vai regulamentar ou não, né, então que também, se pegar e bloquear tudo, os caras vão continuar existindo, que inclusive é um tipo de ameaça que usam, né, ó, se vocês proibirem, vão continuar as bets legais e o povo vai continuar jogando. Então tu tem interesses, na verdade, agora separando nos 2 níveis, os grandões ali me parece que estão nesse lance. Pode regulamentar, pode cobrar, o que vocês quiserem aqui a gente vai fazer. E daí ainda tu tem esse pessoal que agora então tá representado no governo, né? Que diz assim, não, pessoal, tem que flexibilizar mais, porque senão você quebra o pequeno. Aqui você vai quebrar, né, o menorzinho que tá aqui no jogo. Não faz isso. Exatamente. Só faria uma ressalva que os estrangeiros... Eles aceitam, sim, uma regulamentação mais pesada, como, por exemplo, os 30 milhões para começar a operar, que agora o Ministério da Fazenda vai cobrar, mas a briga deles era se eles precisariam ou não abrir uma empresa no Brasil. E então eles estavam pressionando para, como eles fazem em alguns outros países, simplesmente operar lá de fora. Foi uma baita discussão e o puxadinho que foi feito é que tem que ter um sócio no Brasil, mas não tem problema ter sócios domiciliados no exterior. Basicamente, eles fizeram um meio termo, eles ficaram no meio termo ali do que eles queriam, mas eles tinham essa briga e os brasileiros nessa linha sangue no olho, né? Esportes da Sorte com essa relação com o Jogo do Bicho, tem suposta relação com o Jogo do Bicho, ainda que a Polícia Civil tenha apontado, a gente vai esperar, né, a condenação e tal. Diria que é um lobby mais sangue no olho, mais brazuca, mais moleque. Falando em lobby, sangue no olho, mais brazuca, mais moleque, é impressionante ser o mesmo cara, né? Porque um mercado que movimenta essa quantidade de dinheiro não poderia ter um outro funcionário, um amigo, contratar alguém, não. Tem que ser o mesmo fulano que era o líder da porcaria do lobby, tem que virar e se tornar o secretário. Não dá para ter 2, não dá para ter um amigo, não dá para contratar um funcionário, eles não podem se reunir no final de semana. Brasília, sexta-feira, às vezes é esvaziado, né? Sexta-feira à tarde ali, conversa com o cara. Não, tem que ser o mesmo cidadão, igualzinho.
Sensacional, cara, sensacional. Podia pelo menos ser 2 Googles, assim, né? Dar 2 Googles pra você chegar na relação supostamente comprometedora, mas foi no primeiro, assim, pá, toma. Podia ser o famoso amigo do primo, o primo do amigo, que é aquela relação que, porra, tu não sabe muito bem como é que chega e tal. Não, tem que ser o mesmo sujeito. Mas, em suma, também não é uma coisa totalmente brasileira, né? A porta giratória tá aí em todo lugar, né? Exatamente. Tipo, nomeação de governo Trump tá aí, tudo quanto era tipo de lobista de alguma coisa vai parar no órgão que ele odeia, no órgão que ele quer que acabe, e por aí vai, né? Exato. Eu acho que eles só estavam numa linha, né? Se forem 30 milhões mesmo, eles estavam barganhando, né? As brasileiras aí, como são pequenas e tal, e num estilo mais ousado. Mas o lobby estrangeiro é forte, né? O IBJR, essa entidade que congrega essas bets, comprou capa de jornal da Folha, do Globo, do Estadão, contratou um estudo produzido pela LCA Consultoria, que é basicamente um texto com aparência científica que minimiza o impacto das bets no Brasil, e vários outros soft powers, né? O anúncio ostensivo, ganhe teu bônus, é o que chega pra gente, mas eles estão investindo também em outras armas aí, como, por exemplo, bancar esse, né, lobista que hoje chega ao governo. Hoje não, já faz alguns meses. Deixa eu só perguntar um negócio ali, Paulo, sobre esse negócio ainda todos esses embrenhamentos que tem por ali. Agora, só, né, já que estavam falando de comprou capa de revista e comprou pesquisa, e a gente sabe que essas pesquisas, né, elas vão parar também em reportagem, elas vão parar também, né, nos programas jornalísticos e tal, dizendo, não, saiu uma... Porque tem... Vamos lá, vamos organizar o negócio. Tem 2 tipos de pesquisa aqui. Teve uma que, assim, ó, eu fiquei impactado, que foi em relação àquele negócio de quanto de orçamento das famílias está indo para isso aí, para dívidas e tal. Tanto que surge a Febraban como um agente bonzinho. Veja só, né, cara? Quando a Febraban diz que você tá errado, diz assim, cara, tu ultrapassou um limite muito sério, tá? Tu ultrapassou um limite muito sério, tá? É o Idi Amin dizendo, opa, aí tu foi longe demais, saca? Então, tipo assim, vamos repensar esse troço aqui. Que diz assim, ó, vamos tomar cuidado e tal. Que pra mim, inclusive, foi um sério problema, né, quando veio aquela do Bolsa Família, né, dizendo, ó, o pessoal está usando pra jogar. Porque de um lado me apavorou muito e de outro veio aquele moralismo, que eu detesto, assim, do tipo, não, veja bem, se tu ganha Bolsa Família, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode jogar, tu não pode fazer nada, porque, né, tu tem que virar um santo, porque senão vão te tirar esse dinheiro. Calma, galera, calma. As pessoas são pessoas, né? É aquela fotinho que quando eu usava o Facebook em 2000 e lá vai, né? Lá no iniciozinho, o pessoal dizia ali, ganha Bolsa Família, mas compra iogurte. Não, porque pobre só pode comprar feijão e arroz e tomar água. E especificamente em relação a consumo de drogas e bet, por aí vai, você está confundindo vítima com algoz, né? O sujeito é viciado, não sei o quê. O sujeito é alcoólatra. Não, corta a Bolsa Família dele, agora o cara morre de fome. Porra, calma. Sabe, ó o pânico moral e o troço. Mas enfim, tu tem de um lado um monte de reportagens dizendo que isso é um problemaço, seríssimo, mas tu também tem essas outras patrocinadas assim, e agora assim, o que eu quero perguntar pra ti, Paulo, como jornalista agora, é assim, ó, poxa, saiu um bom tempo coisa sobre isso aí, mas agora me parece que deu uma acalmada, sabe? A gente vai sentir efeito desse nem tão soft power, mas do tipo, a gente já tá com pouco publicidade, a gente já tá com pouca coisa, vamos queimar a pontezinha da Bet também? Cara, primeiro, assim, esse lance do Bolsa Família, eu tô muito contigo, e até organizar um pouco, assim, de como saíram esses estudos, né? Esse estudo que saiu um número muito impactante de bilhões do Bolsa Família investidos em bets, foi um estudo feito a pedido do senador Omar Aziz, do PSD, do Maranhão, do Amazonas, que a gente conheceu ali na CPI, mais profundamente. O Omar Aziz tem falado muito sobre bets. Alguns meses atrás, ele solicita um relatório para o Banco Central de quanto estava sendo investido.
E, surpreendentemente, esse relatório é feito muito rapidamente e enviado ao senador Omar Aziz, que dá ampla publicidade a esse relatório. É um relatório curto e que eu recomendo sobre ele uma pesquisa que fez a jornalista Amanda Rossi, do UOL. Basicamente, o estudo ignora algumas coisas, como, por exemplo, a existência de fraudes com CPFs do Bolsa Família, que são muito comuns nesse esquema. Eu conversei com alguns apostadores profissionais, tem um psicólogo do grupo SOS Jogador, o Rafael Ávila, que tem um trabalho brilhante aí com pessoas que apostam profissionalmente, mas também sofrem com isso. Basicamente, esse trabalho da Amanda Rossi, ele mostra essa possibilidade de que os CPFs do Bolsa Família tenham sido alvo de muita fraude, diante daquele material que eu falei da Operação Integration, que mostrou todo mundo que estava movimentando dinheiro pela Pay Brokers. Tem um relatório do COAF gigantesco, se eu não me engano, com 13 mil linhas, e basicamente são de apostadores, porque o dinheiro que eles intermediam esse valor dos apostadores que apostam, mostra também, de fato, ali uma incidência muito grande de gente do Bolsa Família, mas algumas incongruências. Por exemplo, quem mais aposta dentre os usuários do Bolsa Família são mulheres, e todos os estudos, as estatísticas mostram que, na verdade, os grandes apostadores são os homens. E alguns outros elementos também não foi calculado nesse estudo inicial do Banco Central, por exemplo, quanto volta para os apostadores, ainda que isso eu faça a ponderação de que esse dinheiro geralmente fica na plataforma. Mas basicamente foi um relatório feito meio no susto, não era uma publicação formal do Banco Central, foi um relatório meio acelerado, que traz, de fato, a gravidade, mas que talvez não tenha sido feito com maior zelo. E, por outro lado, as bets estão bancando estudos, esse da LCA Consultoria, pago pelo IBJR, foi amplamente repercutido na imprensa também, apresenta ponderações que também minimizam. Então, você comenta da Febraban, eu falei da Confederação Nacional do Comércio, de fato, a indústria das bets é poderosa, mas do outro lado tem forças muito poderosas, Os bancos estão nessa. Não dá para duvidar, por exemplo, que o Banco Central libera, por exemplo, um estudo preliminar de uma maneira que não é comum, também numa disputa política entre o poder dos bancos e o das bets. Então é uma briga sangrenta, assim, em que eles estão com grana agora para gastar nesse último suspiro, possível último suspiro, antes de ser analisada a constitucionalidade, agora no STF, também da regulamentação entrar em vigor em janeiro. Então é isso, não respondi muito bem a tua pergunta, que eu não sei direito o que vai acontecer, mas sobre esses dados todos a gente precisa tomar esses cuidados, São interesses muito sinistros dos dois lados, produzindo conhecimento para tentar nos convencer. Então é uma cobertura desafiadora, assim, e tem sido interessante lidar com essas contradições, A gente é aliado ocasional da bancada evangélica nesse momento e tal, mas saber dosar isso, saber calcular os interesses e tentar chegar a uma síntese para explicar isso é um pouco do que a gente tem tentado fazer lá no Intercept. Mas é perfeito, Paulo, era isso aí que eu tinha perguntado mesmo, Porque fica muito complicado saber, tem que saber de onde é que vem essas coisas, Tem que saber de onde é que vem, tem que saber qual é que é o interesse que tem por trás disso aí. Exato. Tá ali o banco fazendo negócio, não é de bonzinho, ele não tá querendo chegar e dizer assim, pessoal, tomem cuidado com as coisas de vocês. É o mesmo cara que tá te cobrando 600% de juros ao ano no cartão de crédito, então calma aí, A questão do banco é muito simples, gente, a inadimplência subiu. Exato. Tipo, se você tem, sei lá, 2% das pessoas brasileiras com tendência a vício em jogo, deve ser mais. Com liberação da bet, com a existência de um cassino no seu celular, no seu bolso, não sei o que, essas pessoas são automaticamente inadimplentes. Tem pessoas que perdem dezenas de milhares de reais em semanas. Então, tipo, o que interessa para o banco? A minha inadimplência subiu.
Agora, isso quer dizer que o banco é bonzinho? Não, o banco que tá chateado é que é o empréstimo do cara do O dinheiro tá indo pra eles, cara. Pô, que absurdo. Tá roubando aqui o dinheiro que vinha pra mim, pô. Exatamente. Eu sempre lembro do caso quando uma época, a Damares mesmo, quando ela era ministra, ela chegou e disse, eu acho que aqui no Brasil a licença maternidade tem que ser maior, tem que ser de 1 ano. E teve gente que apareceu dizendo, olha, até relógio estragado, a certa hora 2 vezes. Eu digo, não, era um projeto do Orbán que ela estava trazendo para tirar a mulher do mercado de trabalho, né? A gente tipo assim, não, mulher sai, fica ali tendo filho e ficando afastada, não tem problema. Digo, pode parecer bom, mas não é bom. Esse caso da Febraban é o mesmo negócio, né? Parece legal, mas calma aí, vamos analisar o que tem por trás de tudo isso aí. Tem um conceito de marketing engraçado que explica bem isso, que é aquela história da Disney com a Harley Davidson, que lá pelas tantas descobriram que a Disney estava perdendo boa parte da sua clientela para a Harley Davidson. Aí, como assim? Como é que isso existia? Porque era muito comum vovô levar a gente para Disney. O vovô levava os netinhos para Disney. E aí, com a pílulazinha azul, com o vovô, a juventude do vovô durando alguns anos a mais, eles pararam de levar os netinhos para Disney e passaram a investir na própria crise da terceira idade. Ótimo. Então, E aí, o que a Disney fez? Começou a fazer comerciais que era basicamente, tipo, os netinhos se divertindo na Disney e o vovô conhecendo uma vovó na Disney, flertando na Disney, para competir com a Harley Davidson, era a mesma ideia. Essa ideia do banco e da Beth é a mesma coisa, assim. Não, eu quero o melhor para ele. Não, cara, estamos tirando meu dinheiro. Como é que eu faço para competir com a coisa ali? Qual é o meu soft power da história? Qual é o soft power da Febraban na história? Porque esse país, durante muitos anos, foi da Febraban. Até surpreendente a Febraban hoje está com uma pauta que perdeu. O Brasil não tem os maiores juros do mundo à toa, porque esse país foi da Febraban por muitos e muitos anos. Ou possivelmente ainda é. Eu vou ser monotemático aqui, mas vou voltar ao Palmeiras, porque eu reclamei ali que a Esportes da Sorte, supostamente ligada a uma casa de apostas do Jogo do Bicho, estava no Palmeiras feminino, agora parece que a Sporting Bet vai para o Palmeiras masculino. Parece que eu tô fazendo a defesa da Leila Pereira e da Crefisa, né? Que se a gente faz a analogia da Bet com o bicho, isso aqui poderia falar que é agiota, né? Então, digamos que os interesses aí por trás dos patrocínios no futebol, especificamente no meu Palmeiras, não tão muito bacanas. Vamos para a última reportagem? Vamos lá. Bora. A última, basicamente, a gente conversou bastante sobre ela aqui, que é a CPI, né? Eu estive na CPI em mais de uma sessão, conversei ali nos corredores com assessores e ouvi também as falas dos senadores, e a partir dessa pesquisa que a gente fez nos últimos meses, num texto tentei explicar esses interesses que estão por trás da CPI. Já falamos aqui, né, bets estrangeiras e brasileiras, comércio, bancos, emissoras de televisão, clubes de futebol, muita gente que se relaciona com isso e que, de alguma forma, se faz presente ali, seja nos discursos dos deputados, seja você vê alguns requerimentos que sinalizam diretamente aos interesses de um setor ou de outro. É uma CPI recém-inaugurada, muito à luz do material obtido pelo senador Omar Aziz com esses dados do Banco Central e também da Operação Integration, que eu falei algumas vezes, que é essa maior que mirou a VaideBet e a Esportes da Sorte. Antes disso, só desde da atual legislatura já teve outras 2 CPIs, uma delas ainda está em andamento, é aquela que o Cajuru e o Romário comandam, e tem ainda uma anterior que investigou em 2023 manipulação com base naquele relatório, naquela operação do Ministério Público de Goiás que pegou a manipulação de jogos de Série C, Série D, ex-jogador que comprava os outros, enfim, foram ex-jogadores nessas. Então, são CPIs muito similares e, como todas as outras CPIs, tem essa trajetória de, às vezes, pegar uma onda e surfar numa audiência, mas, na maior parte das vezes, tem muito pouco fruto prático, né? Se a nossa grande CPI desse último período foi a CPI da pandemia e o Bolsonaro não respondeu
por absolutamente nada sobre isso, não dá para ter muita esperança na CPI das bets, ainda mais com interesses tão sinistros envolvidos. Mas é isso, eu convido o pessoal a ler essa última reportagem, ela é bem explicadinha em tópicos ali de cada um desses setores. A gente tem produzido também, a partir dessas reportagens, material para redes sociais lá no Intercept, alguns vídeos e muita coisa para sair ainda de histórias que a gente acumulou nesses últimos tempos. É isso. Por hora, está assim a série Barões das Bets. Em breve, novidades. É curioso, assim, pensando nesse negócio da CPI, o Brasil já teve várias CPIs do futebol, né? Aquele famoso depoimento do Luxemburgo. A gente já teve CPI do futebol ligado à comercialização provavelmente irregular de jogador, lavagem de dinheiro ligado a isso, aposta ilegal. Bem antes das bets eletrônicas e por aí vai, a gente teve CPI do futebol por conta de aposta ilegal. Essa do Luxemburgo era sobre colocar gente na seleção para valorizar o passe e por aí vai, mas lá pelas tantas se falou de aposta ilegal e os resultados foram pífios, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente tem que conversar um pouco sobre isso é um pouco uma relação entre bet e futebol em si, inclusive qualidade futebolística, né? A imagem que os clubes falam é que, olha, se você tirar as bets são a oportunidade dos clubes brasileiros ficarem fortes de novo, dentro de um cenário de exportação de grandes talentos para a Europa e de exportação da atenção para a Europa e hoje em dia até para a Arábia Saudita, né? Você tem muito dinheiro por lá, você tem grandes jogadores por lá, você chama atenção e por conta disso o campeonato de lá fica mais prestigioso. A imagem seria que se a gente tivesse bet, entendo bet, nosso campeonato vai ficar mais prestigioso porque os clubes vão ter mais dinheiro, por isso manter mais seus jogadores. Eu gostaria de lembrar ao nosso público que não é assim, que na verdade é o oposto. O que acaba acontecendo os clubes podem até faturar um pouco mais, mas o esporte acaba perdendo uma imagem benéfica na sociedade, positiva na sociedade. Então, outros patrocinadores vão saindo, as acusações de envolvimento com grupos organizados, lavagem de dinheiro, não sei o que, explodem. E uma das consequências disso também é que, na prática, você tem um campeonato que, como ele vale pouco, ele é esportivamente menos sério, porque vão ter muitos jogos que vão ser roubados, que vão ser pago para perder, pago para vencer, e a gente sabe que o que se descobriu desse tipo de caso é muito subterrâneo comparado com o que tem. O esporte fica mais desprestigiado e a qualidade em si aqui fica em queda. Eu acho que a gente perde um pouco a dimensão de como isso não é positivo. Mas se a gente comparar com outros esportes, assim, com o esporte típico de Las Vegas, é o boxe. Quem assiste boxe? O que foi acontecendo com os esportes que foi entrando uma grande quantidade de apostas, etc., uma ligação com isso? Eles foram se tornando mais ou menos prestigiados com o tempo. No final das contas, essa grana garante um certo voo de galinha. Então, todo mundo que fica assim, mas se perder o esporte da CBT, a bet, não sei o quê, o meu patrocinador do meu clube, aí meu time vai ficar sem ter como pagar o jogador tal e vai perder ainda mais jogador para a Europa. No curtíssimo prazo, essa lógica tem sentido. No médio e longo prazo, isso é pior para o futebol brasileiro. Mesmo esses bilhões que vão para o Ministério do Esporte, imaginando que o Centrão vai manter eles em atividades esportivas, lembrando desse detalhe que crime organizado também corrompe, então não dá para confiar que esse dinheiro todo entrando em ministério do Centrão, não sei o quê, vai ser uma maravilha. Um ministério historicamente do Centrão vai ser uma maravilha. Mesmo que isso vá parar em esporte, isso não significa que a qualidade do esporte vai melhorar no Brasil. O seu Palmeiras não vai ficar tão melhor assim, meu Flamengo não vai ficar tão melhor assim, o Internacional do Abal tão pouco. O meu Internacional é patrocinado por um banco estadual. Estatal. No caso do Palmeiras é isso, né? Me pegou como torcedor essa sua análise, Caio, porque o Endrick fez 18 anos e foi para o Real Madrid, o Estevão é só pegar na bola que o narrador já fala que ele é do Chelsea, e tem mais dinheiro, mas a gente não consegue manter o jogo, né, vistoso, o jogo alegre, o jogo que une as pessoas. Sem Estevãos e Hendricks, não tem graça o futebol, né? E tem um detalhe engraçado, assim, né? Saiu o comercial de cerveja, né?
Você falou de Alegre, me lembrou esse detalhe, assim, saiu o comercial de cerveja. E eu não vou defender que as cervejas são a melhor coisa do mundo, mas eu acho que a imagem de você assistir o futebol tomando uma cerveja com os amigos me emociona mais do que você assistir o futebol olhando a tabela e olhando o celular com medo de ter perdido dinheiro. Não, e meio que entrou no imaginário isso aí, sabe? É um negócio que, de novo, posso estar velho e amargo, e sim, eu tô, sabe? Mas, assim, ó, deu green. Ah, mano, sabe, vai se fuder, cara, sabe? Vai tomar no seu rabo, velho. Né? Cadê o chupa desgraçado, sabe? Não, aí deu o green, profetizei. Ah, outra, né, galera? Tem esse linguajar meio evangelistão, assim, né? Profetizar coisas do que vai dar certo para uma prosperidade, que entra tudo no negócio do Fábrica de Marçais ali do Caio, né, cara? É um negócio que vai tomando tudo, né? Você falou profetizar, eu lembrei exatamente da Emo e da relação da Emo com as igrejas pentecostais, assim. E tem um lance, né, Caio, porque vai pegando as pessoas, eu tô achando esse papo meio do, galera, o pessoal tem que querer ser CLT, meio, sabe, assim, porque ninguém deve querer trabalhar, em primeiro lugar, né, trabalhar tá errado. Mas, assim, ó, vai tudo criando uma amálgama no negócio do prosperidade, apostar, ganhar rápido, ser influencer, bababá, que é muito triste, cara. É foda. Gente, eu queria fechar num tom um pouquinho mais positivo, assim, o Brasil já teve mais jogo, o Brasil já teve cassino, o Brasil já teve rinha de galo nas esquinas, o Brasil já teve tudo e uma hora acabou. Paulo, que cenário você vê para isso? Eu não quero ter que passar por governo Jânio Quadros, depois ditadura, para as bets acabarem, não, eu dispenso essa parte da história da direita católica chegar e proibir as coisas, eu faço nenhuma questão disso acontecer. E eu também não posso ficar só sentado aqui torcendo para a Febraban chegar e convencer o Banco Central a proibir essa parada, porque eu acho que também não é um bom caminho. Mas, assim, vai ser uma aliança, um exército de Brancaleone para colocar as bets em alguma coleira, em alguma rédea, quer seja uma regulamentação, quer seja uma proibição. Eu já sou um cara proibicionista nesse ponto. Eu acho que a gente tinha uma regulamentação do jogo no Brasil. A gente tinha Mega Sena, a gente tem a lotérica. Era uma regulamentação super razoável. Acho que ela resolvia muitas coisas. E olha que, assim, segundo as contas do meu pai, meu avô perdeu um apartamento apostando em Mega Sena ao longo da vida inteira. E eu aposto que foi isso mesmo. E ainda assim, apesar de ser uma família perdedora do jogo, daquele jogo regularizado, eu imagino assim, cara, imagina se ele estivesse vivo hoje. Mas voltando ao tema, assim, como é que isso vai? Como é que a gente consegue combater isso? Que grupos, que tipo de aliança, que tipo de mobilização? Ou seja, quem leu ali a mais devastadora reportagem do Intercept faz o que no dia seguinte? Cara, primeiro vou fazer minha bet aqui, vou profetizar, se der green, depois vocês me avisam. Mas eu acho que essas ações, essas duas ações que estão no STF, eu vejo pela mediação do Fux, nessas audiências públicas, pelos interesses envolvidos, que elas vão colocar um pouco de água nessa regulamentação que está pronta para entrar em vigor no início do ano que vem. Então, eu não duvidaria se durante o mês de dezembro, antes do recesso, ou na volta do recesso, viesse uma decisão mais dura do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a regulamentação é inconstitucional e que ela deve ser revisada. Então, acho que a gente pode ter isso no radar. A CPI está tendo alguma repercussão nesse início, acho que ajuda a dar esse caldo político que todos esses interesses estão movidos no sentido de botar uma mão mais pesada nas bets. Agora, o que fazer? Eu recomendo muito acompanhar a gente que tem debatido o tema, são poucos. Vou tentar sintetizar aqui em uma iniciativa que eu acho que tem muito potencial, que é esse grupo SOS Jogador, do psicólogo Rafael Ávila. Rafael Ávila é um apostador profissional que tem reunido gente que está viciando, gente que está enfrentando problemas, e mais que isso tem feito e participado de debates sobre o que é o jogo responsável, para além de nome de uma entidade de lobby, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério da Fazenda. Infelizmente, a gente tem poucas organizações, poucos acadêmicos, poucos movimentos que estão tratando disso. Então, não consigo dar um passo para alguém se engajar a lutar contra as bets, mas como sociedade
tendo em vista que isso vai acontecer e pode até passar, mas que a aposta faz parte da cultura do nosso povo, a gente precisa estar preparado, criar as nossas organizações, as nossas redes que debatem o tema. A gente espera que essa série Barões das Bets também aproxime do Intercept e sirva como uma forma de oferecer também a outros veículos de imprensa possíveis fontes, abordagens, estudos. Então, acho que o máximo que eu consigo dizer, sem ser muito jabá, leiam o bom jornalismo sobre bets. Não está sendo feito só no Intercept, claro, mas vamos acompanhar, se munir de informação e torcer para que, de alguma forma, uma regulação mais visando o interesse público se efetive, seja numa aliança pontual com a FEBRABAN ou não. E com os evangélicos. E com a senadora Damares, exato. Paulo, deixa eu só aproveitar que tu tá falando disso aí, porque assim, ó, nessa última reportagem apareceu um nome que agora tu fala no STF, fala, né, da importância desse julgamento que tem sobre constitucionalidade da lei e tal, e apareceu ali nessa última reportagem o nome do Nunes Marques. Qual é que é a ligação dele com essa galera ali? Por causa que né, a gente tem que saber quem é que tá julgando essas coisas também. Pois é, tem uma festa na Grécia que tá unindo boa parte desses personagens, que foi o aniversário do Gustavo Lima. Nesse aniversário do Gustavo Lima, além do governador Ronaldo Caiado e outras figuras políticas, estava lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, disse que foi uma coincidência, que calhou dele estar perto e resolveu fazer uma visita. Era um dia de semana, um dia inusual para uma festa, mas mesmo assim todo esse grupo estava lá. E estava também nessa turma aí da viagem para a Grécia, Fernandinho OIG, que é basicamente o dono do jogo do Tigrinho no Brasil. Aí a gente vai ter que marcar um outro episódio para daqui a alguns meses para falar só do Tigrinho. Mas estava o cara do jogo do Tigrinho, estava o pessoal da Vai de Bet, a carona que o Gustavo Lima deu de volta para o Brasil, para alguns desses envolvidos, foi o que motivou aquele pedido de prisão. Mas carona de Fusca? Carona de Fusca? Carona de... no golzinho? O jato do embaixador ou imperador? Agora eu nem lembro como o Gustavo Lima se autodenominou o título que ele se deu. Acho que é embaixador. O jato do embaixador. Então ele é ligado não, mas conhece, até nessas sessões recentes da CPI, o Fernandinho OIG esteve lá como depoente e admitiu a amizade com o nosso glorioso ministro Cássio Nunes Marques. Obviamente, não estamos dizendo aqui que Vossa Excelência, ministro Cássio, tem qualquer tipo de relação, longe de mim. Agora, ele apareceu nesse contexto aí da festinha na Grécia. Não, cara, mas olha, é muita coisa que acontece, né? E nessa aí, quando saiu o iatezinho na Grécia, o Caiado foi borrado, né? Na fotinho que saiu assim, o Caiado desapareceu no final. Parecia que ele era menor de idade, né? Preso, assim, coisa de, não dá pra mostrar a carinha do Caiado aqui, né? É aquela cena daquele filme do Woody Allen, que o ator começa a ter um bloqueio e aí ele fica desfocado na câmera. Toda vez que liga, ele fica desfocado, ele não pode mais ser ator porque ele ficou desfocado. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Caiado. Não pode mais ser por isso que ele desfocou, pô. Paulo, vai sair reportagenzinha sobre Tigrinho também? Opa, bora. A gente tá de olho no Tigrinho aí. Esse Fernandinho OIG é um baita personagem. Eu não tive a oportunidade de ver o depoimento inteiro dele na CPI, mas certamente nos próximos dias a gente vai pensar em coisas sobre o Tigrinho. E aí aceitarei novamente um convite, caso feito. Muito bom, não? Já fiquei de olho aqui, né? Digo, Tigrinho, sim, muito bom, né? Muito bom. Muito bem, galera. Então, vamos passar agora para o nosso momento das dicas culturais aqui, né? De novo, eu não sou tão bom quanto o Divan nesse momento, né? De falar a respeito das qualidades da pizza do artesão, por causa que eu vivo longe, sabe, pessoal? Então, eu não sou atendido pelo artesão, mas se você for de Porto Alegre, região, aproveite, entre lá. Só dizer que eu vi o Vira-Casacas e Caio Almendra paga a tela entrega para você. Eu também nunca experimentei a
pizza artesã, porque não entrega no Rio de Janeiro. Tô pensando em ir pra Criciúma pra comer. A gente vai ter que fazer algum negócio ali, o Léo, a Vani vão ter que agilizar algum troço pra nós, isso aí tá errado ali. Mas bem, pessoal, vamos falar então de dicas culturais ali, o que vocês têm assim pra indicar pro nosso público, pode ser então filme, livro, série, o que vocês estiverem vendo, videogame, jogo eletrônico, não com apostas, né? Não pode ser, olha, tem uma caça-níquel ali na esquina que tá pagando todo mundo. Outro dia chegou um motoboy me entregar um troço aqui em casa, né? Olha só, falando desse negócio de aposta, porque tem um outro lance, né? Não sei se é em todos os lugares, as rifas. Daí chegou um motoboy aqui em casa me entregar um troço e disse, tu viu o cara que ganhou uma Porsche Cayenne aqui perto? Rifazinha fácil, 50 pila, tá todo mundo ganhando. É mesmo, você botou 50 pila e ele ganhou uma Cayenne, assim, do nada, de um cara que fez uma rifa qualquer, né? Então, esse tipo de coisa não indiquem, assim. Caio, o que tu anda vendo aí pra espairecer, tirando as coisas com os guri? Não vou recomendar os desenhos japoneses que eu vejo com meus filhos, não, porque coitado das pessoas. Cara, no pouco tempo livre que eu tenho, eu comecei a assistir uma série de 2016 com James Franco, chamada 22-11-63. Que é uma série de viagem no tempo sobre um cara que é incumbido por um amigo que está com câncer a voltar no tempo para salvar o Kennedy, porque os filhos desse amigo com câncer morreram na guerra do Vietnã e ele tem a conta de que se o Kennedy tivesse sobrevivido a guerra não teria durado. E aí, cara, a série é bastante interessante, é baseada no livro do Stephen King, é muito mais bem produzido e bem feito, né? Não é tão cerebral assim quanto parece, mas a doideira é que a máquina do tempo dos caras é um armário, que quando ele passa por esse armário, ele está num ano de 1958, então ele tem aí alguns poucos anos para salvar o Kennedy, descobrir quem matou, né? Porque ainda por cima tem isso, né? Descobrir quem matou para salvar. E se ele voltar de novo para o mundo, quando ele passa pelo armário de novo, ele está de novo no mesmo dia. Então ele tem que fazer isso num estirão, passar todos os anos necessários ali dentro. E aí uma das coisas engraçadas para isso, a gente falou, sempre teve aposta e tal, é que a forma dele se financiar nessa empreitada de virar investigador do que aconteceu com o Kennedy e brigar com a CIA, etc., é que ele faz o De Volta para o Futuro, né? Ele leva um livrinho com os resultados das apostas e passa pelos lugares apostando certo, já que ele sabia qual era o resultado das lutas de boxe, do jogo de futebol e tal, ele passa e vai ganhando sempre. E aí, obviamente, acontece o óbvio, né, cara? Quando você ganha da banca, a banca vai lá e tenta te matar, né? Tipo, não é como se fosse possível, nem voltando no tempo, você consegue ganhar da banca. O crime organizado começa a seguir o cara também. É bastante interessante a série, assim, bem produzida. Tô quase acabando, gostei bastante. Mas ele volta pra que ano? 58? Ele volta pra 58. E por que ele não faz o certo, que é fazer campanha pro Nixon, se ele quer salvar o Kennedy? Né? Primeiro que... Né? Ia ser porque o objetivo dele é evitar a guerra do Vietnã, cara. Não fazer a guerra do Vietnã acontecer mais cedo. O cara que queria ele terminar a guerra do Vietnã era o Nixon, né, cara? O Nixon disse, eu vou terminar. Tanto que ele prolongou por mais uns 10 anos ali, sei lá, pra ele terminar, né, cara? Cara, eu vou dar 2 dicas aqui, né? A primeira delas é que assim, a gente tava conversando, tem um livro que eu li quando eu era bem jovenzinho, naquela época que tu quer dizer, eu tô lendo Dostoiévski, sabe? Daí as pessoas, E eu li há muito tempo, então agora eu tô pensando em reler, cara, por causa que na época eu gostei muito, que se chama O Jogador. É muito bom. E pois é, e na época eu gostei muito, agora eu tô pensando se, né, sei lá, 20 anos depois aqui eu vou gostar de novo. E é legal, eu não sei se é verdade essa história, e que ele escreveu o livro para pagar dívida, né? E, inclusive, parte delas, não tudo, mas era dívida de jogo, né? Porque o Dostoiévski era um jogador mesmo, né? É meio biográfico o livro. Então, vou fazer esse convitinho aqui, né? Eu vou reler ele agora durante as férias. Quem quiser me acompanhar ali, que não tenha lido, tem uma edição muito bonita da Penguin, eu gosto muito da Penguin, assim. Então, né, vou fazer o convite. Segunda coisa é que eu também tô nessa de ver série velha, porque eu não sei vocês, galera, mas assim, tudo que é recente que eu vou assistir, eu acho que tirando o Pinguim, assim, tu diz assim, saiu o filme tal, tu vai assistir, é uma repetição da repetição de uma coisa que tu já viu, tá tudo um pé no saco, assim, então tô indo pras coisas de trás que eu vejo que são bem avaliadas. Eu nunca tinha visto um seriado chamado Carnivale, que tem na HBO, e é uma loucura, assim, pena que o Divan não tá aí, porque eu acho que ele vai gostar muito, por causa que é um negócio meio Twin Peaks da vida, assim, né? Uhum. Ele tem o ator que fez Twin Peaks e coisa, ele é
bem viagem, tem umas loucuras assim acontecendo. Quem gostar do negócio mais viagem assim mesmo, de coisa impossível, de gente fazendo, né, tu não sabe se é verdade, se não é, porque rola meio um sobrenatural no negócio, e tem uma pegada meio American Horror Story, de quando era bom o American Horror Story, né, que tem até uma temporada que é o Freak Show, que me lembrou muito também. Carnivale é melhor do que a temporada Freak Show, tá? Então essas duas dicas, um livrinho, um seriado aí pra quem quiser. Paulo, dá uma dica aí pra galera. Cara, eu acabei de assistir a segunda temporada de A Diplomata. Não sei se vocês já cruzaram com isso aí no Netflix. É uma dessas séries comerciais zonas, grandes produções sobre política, relações internacionais, que geralmente não se aprofundam ou trazem nenhum grande elemento ou reflexão, mas são thrillers políticos que eu gosto, do tipo Borgen ou até House of Cards, assim. No caso, esse é a história de um casal de diplomatas dos Estados Unidos, em que o marido sempre exerceu um protagonismo maior, foi embaixador no Reino Unido, até que, diante de alguns escândalos ali que ele se envolve, ela é alçada ao protagonismo de ser a embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido, e as duas temporadas basicamente se debruçam entre as relações diplomáticas da colônia e da metrópole inglesa e estadunidense. Eu gostei, assim, não é nenhuma grande obra intelectual, tampouco é algo viciante, daquelas que te prende, mas eu consegui assistir até o fim da segunda temporada. Para mim, que não sou um grande adicto de séries, foi uma conquista. E só para aproveitar, eu falei muito aqui de Bats e da relação com o Jogo do Bicho. Queria, para ser corporativista, agora indicar uma reportagem, que inclusive foi feita in loco em Porto Alegre, sobre a relação de casas de apostas esportivas físicas no centro de Porto Alegre com essas casas online. É do jornal Extra Classe, já tem talvez 2 anos que foi publicada, mas essa reportagem ela baseou toda aquela operação Integration que pega a relação de Bets com o bicho. Foi assinada pelo repórter Pedro Nakamura, que talvez seja um dos grandes jornalistas nesse tema, ainda que cubra muitas outras coisas. Valorizar o trabalho do colega, baita jornalista, e que publicou essa reportagem sobre a qual comentamos o assunto aqui. É isso. Maravilha! Eu tenho uma coisinha mais a comentar. Eu acho que quando tiver lançado esse episódio, vai estar para lançar o Blueback Podcast Season 5, 5ª temporada. E eu e a Bal, né, cara, a gente é totalmente viciado nesse, e se tiver... Bom, já tá lançado para quem paga, mas quem consegue pagar em dólar qualquer coisa hoje, mas tá com cara de que vai ser lançado na primeira semana de dezembro, último de novembro, então não sei como vai ser. Bom demais, bom demais, bom demais. Poxa, isso é um sonho de vida fazer um troço desse aí, né? Até 8 meses pra produzir, gravar, botar as coisas, e daí soltar, né, cara? Pô, bom demais. Paulo, brigadão de novo por ter topado, né? Tirar um tempo aí da sua tarde para vir conversar com a gente. Caio, eu não vou te agradecer porque tu é da casa, assim, então tu não fez mais que tua obrigação. Como diria a minha mãe, né, cara? Cara, que dizer assim, tu não fez mais que tua obrigação, né? Mas, Paulo, brigadão mesmo, cara. E volta para falar de tigrinho, assim, eu tô esperando. Né? Boa, eu vou me preparar na volta trazer o tema dos tigrinhos. Prazerzão, gente, tamo junto. Valeu mesmo. Vamos dar um tchau pra galera, então, seu Almendra. Somos homens normais, homens inocentes. Normal man? Just normal man. Just innocent man. Tchau, tchau, galera. Valeu, gente.